Queridos, bom dia. A paz do Senhor. Vamos orar para falar da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, sou grato a Ti por esta oportunidade. Esteja conosco através do Teu Santo Espírito, que os Teus filhos possam ser alcançados pela Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e todos aqueles que forem alcançados por esta live, por este vídeo nesta manhã, queremos vos trazer um assunto que achamos um tanto pouco sério nessa breve reflexão matinal e vamos falar sobre a fé e a incredulidade. Os 12 espias. Quem são esses 12 espias? Quando Moisés tira o povo do Egito, que passam todo o deserto, atravessam o Mar Vermelho, que Deus livra eles lá do cativeiro de Faraó, estavam prestes a chegar à terra prometida, que Deus tinha prometido para eles. Moisés manda 12 homens, 12 espias, para observar a terra onde Deus tinha prometido, onde eles deveriam habitar. Vamos ler a palavra de Deus para tomar como base nessa breve reflexão matinal, nesta manhã, em nome de Jesus. Preste bem atenção na Bíblia. Números capítulo 11, o capítulo 14, verso 11 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Segundo Timóteo 1,12 também diz assim: Porque esta causa, ou por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Palavras do apóstolo São Paulo. Fé e incredulidade. Quero introduzir para os irmãos aqui que eu seria doido da cabeça, não estaria bem se eu pregasse todo dia, falasse da Bíblia todo dia e não cresce, não tivesse fé. Primeiro eu preciso crer para depois lhes anunciar, lhes orientar, lhes ensinar. Não adianta nada pregarmos todo dia e também você não crer, você não acreditar naquilo que nós pregamos, apesar de que não é nada nosso, é extraído da palavra de Deus. Vamos lá então. Os 10 homens indicados por Moisés para espionar a terra prometida citaram o que Deus prometera por intermédio de Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 8 e 33:3 diz assim para nós, Êxodo 3:8: Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Êxodo 33:3 diz assim para nós: Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Os 10 homens, aqui indicados por Moisés para poder espiar a terra prometida, citaram essas palavras, ou seja, por intermédio de Moisés, do que Deus tinha prometido, que eles iriam entrar numa terra que mana leite e mel. Porém, preste bem atenção, estes espias duvidaram que fosse possível conquistá-lo. Se o crente estiver dominado pela incredulidade, duvidará, claro, das verdades, das promessas do Senhor nosso Deus. O que é incredulidade? Descrença, falta de fé, irreligião, ateísmo. Quer dizer, a pessoa que não acredita em Deus. Atitudes que caracterizam uma pessoa incrédula, dúvida das promessas de Deus. Estes homens, os espias, demonstraram que eram pessoas dominadas pela incredulidade.
Eles duvidaram das promessas de Deus. Olha bem o que diz Números 13, o livro de Números, a partir do capítulo 13 e o verso 14. Se você estudar mais aprofundado, você vai entender tudo aquilo que nós estamos informando e vamos informar aos amados e aos queridos irmãos essa manhã. Números 13, 31 e 32, diz assim, o 31 a 33. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olhe bem a dúvida e a incredulidade. E infamaram a terra que tinha espiado, ou que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, quer dizer, gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, quer dizer, entrou uma incredulidade no coração dos espias, dos homens que Moisés havia enviado para espiar a terra prometida. Pessoa incrédula, pessoa sem fé tem memória curta. E esses homens não se lembraram dos sinais do Egito. O Senhor falou que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram. Olha o que diz Números capítulo 14, verso 22. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram verá. Isso é incredulidade, isso é falta de fé naquilo que o Senhor havia prometido ao seu povo ao tirá-los do Egito. O homem incrédulo, o homem que não dá credibilidade às promessas e às coisas de Deus, ele vive o aqui e agora. Esses 10 homens disseram, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Números 13, 28. Olha o que diz o versículo completo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Eles viram todo tipo de empecilho para que o povo pudesse herdar. Moisés confiou aqueles homens a poder olhar, a poder espiar, observar o lugar onde eles estariam herdando, onde eles estariam morando, e a terra prometida que o Senhor prometeu ao tirá-los do Egito, terra que mana leite e mel. Mas o adversário colocou dúvida, o adversário colocou incredulidade no coração daqueles homens. Eles tiveram foco na impossibilidade. Os 10 homens, não poderemos subir contra esse povo. Eles olharam as impossibilidades deles herdar aquilo que Deus tinha prometido. Quando Deus promete, queridos, ele garante. Números 13, 31 diz assim, mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-lo. São mais fortes do que nós. Quer dizer, as impossibilidades estavam acima na vida e nos olhos daqueles espias, acima da promessa, acima daquilo que Deus tinha garantido para que eles herdassem a terra prometida. Outras atitudes de quem não crê, de quem não tem fé naquilo que o Senhor promete. Contagia quem está por perto. As pessoas que acompanham, aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas que não creem, aquelas pessoas sem fé, elas acabam contaminando, elas acabam fazendo com que aquelas pessoas que estão perto delas também não creem na promessa do Senhor. Esses espias infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel. Olha o que diz Número 13,
32. E infamar a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles fizeram terror, eles voltaram e descreveram tudo aquilo que não deveriam pela falta de fé deles, pela incredulidade, pelo medo. Eles foram tomados pelo medo e quiseram colocar isso também na cabeça do povo de Israel. Não vá porque lá tem gigante, não vá porque vocês não conseguirão vencer, não vá porque vocês não conseguirão herdar a terra prometida. E Deus tinha prometido, e o coração daqueles 10 espias entraram neles um medo, entraram neles a falta de fé, entraram neles a falta de credibilidade naquilo que Deus tinha prometido. Outra coisa, complexo de inferioridade. Estes espias também se consideraram fracos e impotentes. Disseram: olha bem, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Olha o que diz Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anaques, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também eram aos seus olhos. A quantidade de gigantes que eles viram eram muitos, mas o Senhor, quando Ele promete, quando Ele garante a vitória, quando Ele pede para você colocar a sua fé em prática, não existe quantidade, não existe muitos que vai superar, que vai prevalecer sob a vontade do Senhor. Lembra de Elias e os 450 profetas de Baal? Ele sozinho, ele poderia ficar com medo, ele poderia dizer para Deus: eu não vou, porque aquelas pessoas vão me matar, aquelas pessoas vão trazer problemas. Ele poderia deixar a incredulidade, a falta de fé entrar no coração dele, mas o profeta sabia o Deus que ele servia, tinha fé no Deus que ele servia, sabia das garantias que o Senhor lhe daria, tanto que eles oraram, os profetas de Baal, e Deus não respondeu nada. 450 profetas, e Elias sozinho orou e o Senhor respondeu. Confiança, credibilidade no seu coração acerca do Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa incrédula, a pessoa sem fé, olha só o que aconteceu também com aquele povo, com aqueles gigantes, por ter enchido a cabeça do povo, que Moisés tinha prometido através do Senhor uma terra que manasse leite e mel. Mantém o Egito. Eles saíram da terra do Egito, mas eles estavam mantendo o Egito dentro deles, aquela escravidão, aquele cativeiro, aquelas coisas ruins que eles viviam lá, sob a tirania de Faraó, ainda estava dentro dele. Depois desse relatório pessimista daqueles 10 espias, o povo chorou naquela mesma noite e murmurou contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito. Olha o que diz os versículos completos do capítulo 14, verso 1 e 2 do livro de Números. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo no deserto. Estavam eles debochando de uma promessa que Deus tinha feito para eles, mantendo o Egito dentro deles. Muitas das vezes Deus limpa de nós os nossos pecados, limpa de nós as nossas incredulidades, limpa de nós a nossa falta de fé, limpa de nós o espírito do ateísmo que não cria nele, para que nós não lembrássemos mais. Olha o que o Senhor disse: dos teus pecados eu não lembrarei mais. É para nunca mais lembrar. E tem pessoas que, infelizmente, ele vive o passado, ele vive a sua dificuldade, ele vive os seus pecados, ele vive a falta de crença no Senhor e acaba sofrendo, perecendo, fazendo como aqueles egípcios
como os espias colocou dentro da cabeça deles, e o Egito não saía. Deus queria que eles ficassem ou fossem libertados de uma vez por toda, de toda a vida de escravidão que eles viviam nas garras de Faraó. Mas eu quero passar umas informações importantes, positivas para você nessa manhã, atitudes que marcam uma pessoa de fé. Aqui tratamos diferente. Acredita na vitória. 2 Timóteo capítulo 1, 2 diz assim: por esta causa, Paulo falando, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Palavras do apóstolo São Paulo, que um dia matava crente, que um dia esbofeteava crente, que um dia tratava mal a igreja do Senhor, mas um dia o Senhor teve um encontro com ele no caminho de Damasco, e ele passou a dar credibilidade, nunca mais voltou atrás, morreu fazendo a obra de Deus e colocando as suas atitudes como homem de fé em prática. Volta a sua atenção para Deus, aquela pessoa que tem fé, aquela pessoa que acredita. Em Números 14, 8, Josué e Caleb falaram: se o Senhor se agradar de nós, olha o que diz o versículo, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Em Números 14, a parte B do versículo, Josué e Caleb continuam a dizer: então nos porá na terra, ou nesta terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Quando você acredita no Senhor, quando você tira o espírito de incredulidade, da falta de crença, da falta de fé, de dentro de você, um dia você vai herdar a terra, o céu, que o Senhor te prometeu. O crente que tem fé, que não é incrédulo, ele obedece ao Senhor, ele obedece a Deus. Olha o que diz Números 14, 9. Tão somente não sejais rebeldes, louvado seja o nome do Senhor, contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, não temais os gigantes, não temais os empecilhos, não temais as barreiras, porque o Senhor tem preparado uma terra que mana leite e mel, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não tenhas medo. Atitudes de uma pessoa ou de um crente que tem fé, ele não é dominado pelo medo. Não temais aos gigantes, não temais aos povos dessa terra. As adversidades não são elementos de derrota para aquelas pessoas que têm fé, para aquelas pessoas não incrédulas. Não é elementos de derrota, os seus problemas, a sua dificuldade. Os empecilhos para os incrédulos eram as nações dos jebuseus, mas para Josué e Caleb, homens de Deus, essas nações nada representavam em cima daquilo que Deus tinha prometido para eles. Confia na companhia do Senhor. Deus estava sempre com o povo de Israel, através de Moisés, que era líder, através de Josué, através de Caleb. Olha que diz Números 14, 9. Josué e Caleb dizem: retirou-se deles, dos jebuseus, e o seu amparo, o Senhor é conosco. Palavras de Josué e Caleb, dizendo que eles poderiam confiar naquilo que Deus tinha prometido. Crê em Deus, que a vitória será garantida, a vitória seria certa. Em Números 14, 30, diz a palavra do Senhor para nós, para aquelas pessoas que não acreditaram, para aquelas pessoas que deixaram a fé não entrar em seus corações, para aquelas pessoas que deixaram ser envolvidos pela incredulidade, não confiaram nele. Olha o que diz Números 14, verso 30. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Queridos, quem não crê
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é incrédulo, quem não dá credibilidade, não adianta pregarmos todo dia e você não crê. Se você não crê, a doença não te deixa. Se você não dá crédito à palavra de Deus, as dificuldades não te deixam. Se você não acreditar no Senhor, não é no pastor, no Senhor, você não ficará curado. Você não vai herdar o céu. Para herdar o céu, precisa crer na palavra de Deus. Senão, não adianta nada você ouvir, você pedir aquilo, pedir cura, pedir uma coisa ou outra, mas tem que crer, tem que dar crédito, tem que ter fé, tirar a incredulidade do seu coração. Concluo aqui nesta manhã: Deus cuida daquele que nele crê. Está escrito, olha só o que está escrito em Números capítulo 10, capítulo 14, verso 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na terra da congregação e a todos os filhos de Israel. Está escrito aqui nesse versículo que toda a congregação queria apedrejar Josué e Caleb. Porém, a glória do Senhor apareceu para defendê-los. Deus derrama, Deus manda, Deus autoriza que a tua glória desça sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, ainda que alguém blasfeme de você, ainda que alguém critique você por ser crente, ainda que alguém lhe chame até de Bíblia. Infelizmente, no dia em que estamos vivendo, isso acontece. Ainda que tudo de mal você passe por ser crente, por dar credibilidade à palavra, não se afaste dela, não seja incrédulo, não deixe a falta de fé entrar na sua vida, porque a glória do Senhor há de se manifestar para te dar vitória. A pessoa de fé, amados, pode contar com a proteção de Deus em meio às lutas, às adversidades da vida. Porém, os incrédulos não poderão desfrutar das bênçãos do Senhor em sua vida e nem entrarão. Isso aqui é sério, isso aqui é grave. Os incrédulos não herdarão a cidade celestial. Que você possa guardar esta palavra, não seja incrédulo. Não tenha sua fé abalada, não deixa de acreditar, não faça como os filhos de Israel. Deus falou com eles: se vocês não se converterem, somente quem vai herdar a terra prometida, a terra que manda leite e mel, a terra da promessa, Canaã, seria Josué e Caleb. Por causa das tantas incredulidades, por causa da tanta falta de fé, Deus tirou eles da escravidão, das garras de Faraó. Deus prometeu uma terra boa que manasse leite e mel, mas eles não subsistiram, eles não aguentaram as lutas, as adversidades, mas o Senhor estava com eles, apesar das lutas. Na hora da sede, o Senhor mandou a água. Na hora da fome, o Senhor usou Moisés para poder mandar a comida, mandar o alimento, mas mesmo assim, eles ficaram incrédulos. Mas o Senhor lhes advertiu: vocês não herdarão a terra prometida por causa da sua incredulidade. Os incrédulos não poderão desfrutar das bênçãos do Senhor. Você não crê, como que você vai ser abençoado? Você não dá crédito, como que você vai receber numa coisa que você nem acredita, que você nem tem fé, e deixa a incredulidade entrar dentro do seu coração? Mas que nesta manhã você possa guardar esta palavra, que o Senhor possa limpar do teu coração, da sua mente, toda a incredulidade, toda falta de fé, toda murmuração, toda crítica. Às vezes o pregador está aí falando para você e você está murmurando dele. Isso é falta de fé, isso é incredulidade. Mas o Senhor te liberta desta falta de incredulidade nesta manhã e te dá uma grande vitória e garantias de um dia, se você permanecer crente, fiel ao Senhor, herdar a cidade, a salvação celestial. Vamos orar? Senhor meu Deus, somos gratos a Ti por esta palavra.
Toma a vida dos teus filhos, Senhor, que são alcançados por esta palavra nesta manhã em tuas mãos. Tira toda a incredulidade. Tira toda, Senhor, impureza do coração. Tira toda, Senhor, falta de fé. E coloque fé, coloque credibilidade, coloque crença, coloca conversão na vida desse crente, desta mulher, deste homem. Cura a enfermidade dos teus filhos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um bom sábado na presença de Deus. Amém.